História da Aviação em Botucatu, São Paulo, Brasil. José Carlos de Barros Neiva nasceu em São Paulo, em 18 de janeiro de 1924, vindo a falecer em São Sebastião, em 9 de fevereiro de 2013. O aeromodelismo foi o grande mestre e a base da escolha profissional de Neiva. A partir daí ele e o pai, ajudados por José Buarque de Macedo e o aviador gaúcho João Luiz Job, construíram 2 planadores no Rio de Janeiro. Em um deles José Carlos aprendeu a arte de planar. Depois, começou a voar sozinho, sem instrutor. Certo dia, José Bento Ribeiro Dantas, presidente dos Serviços Aéreos, Cruzeiro do Sul, chamou-o e disse: "Eu acho que não é bom você ficar dando susto no seu pai, voando sem instrutor. Vou mandar você para o Rio Grande do Sul, para aprender a pilotar de verdade." Assim aconteceu, o jovem ganhou passagem para Porto Alegre e pôde completar o treinamento. Neiva retornou ao Rio de Janeiro habilitado como piloto de planador e, repleto de entusiasmo, iniciou a construção do primeiro planador brasileiro, que acabou vendido para a Companhia Nacional de Aviação. O sucesso foi imediato. Recebeu a encomenda de outros 3 aparelhos para o Ministério da Aeronáutica. O aparelho recebeu o nome de Neiva B Monitor e foi o responsável pela formação de inúmeros pilotos. Carinhosamente chamado de Neivon, fez os primeiros voos em 1950 e, passado meio século, ainda estava em atividade no Aeroclube de Planadores de Tatuí, no estado de São Paulo. Se você chegou até aqui é que o assunto lhe interessa. Curta, compartilhe e ligue o sininho. É muito importante para que nosso trabalho seja reconhecido e divulgado para mais pessoas. Obrigado, os paulistinhas. Ainda no ramo de planadores, Neiva produziu outras aeronaves para aeroclubes brasileiros. Nessa época, as 2 fábricas de aviões que existiam no Brasil, que forneciam aviões para o Ministério da Aeronáutica, haviam encerrado as atividades. Em 1952, o governo importou dos Estados Unidos 80 aparelhos Piper PA-18. Neiva tinha certeza que o Brasil possuía condições de suprir o mercado interno. Empenhou-se e, por meio do CTA, obteve de Francisco Pignatari autorização para fabricar o Paulistinha. Para cumprir a empreitada, associou-se a Antônio Araújo Azevedo, engenheiro diplomado pela Escola Politécnica, que possuía uma oficina de reparo de aviões no interior paulista. Em 1954, foi fundada a Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva. 2 anos depois, a empresa transferiu-se para a cidade de Botucatu, onde estava localizada a empresa de Azevedo, e foi assim que, com aval e estímulo do Ministério da Aeronáutica, iniciou a construção de aviões, sucesso da indústria aeronáutica. No ano seguinte, com a fabricação de 20 Paulistinhas Neiva P-56, para a Esquadrilha de Ligação e Observação, em Canoas, Rio Grande do Sul. A produção em série teve continuidade. Eram aparelhos entelados, sendo a fuselagem feita com tubos de aço soldados, e as asas construídas em Freyjon, madeira nacional. Muitos cadetes, da turma do curso de formação de oficiais aviadores de 1968, da antiga Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos, receberam instrução de voo, nos P-56, designados pela Força Aérea Brasileira, L6. Nenhum cadete efetuou voo solo nessas aeronaves, mas foi nos Paulistinhas que receberam os primeiros ensinamentos sobre a arte de voar. Utilizados pelo Ministério da Aeronáutica, aeroclubes e particulares, os Paulistinhas, produzidos pela Neiva, transformaram-se em um dos grandes sucessos da indústria aeronáutica em tempo de paz, contribuindo para a formação de expressivo número de pilotos. Como na época surgiram no mercado outros protótipos, enquanto fabricava o Paulistinha, a empresa Neiva projetou um avião metálico. Com isso, encerrou-se a série dos P-56, de 2 lugares, e teve início a série do Regente, com 4 lugares. A seguir veio o Neiva T-25 Universal, avião de asa baixa, acrobático, com trem de pouso triciclo escamoteável, ou retrátil. Foram exportados para o Chile e Paraguai e, anos depois, algumas unidades usadas também foram doadas para a Bolívia. A Força Aérea Brasileira comprou 140 aviões,
e esses aparelhos formaram muitos pilotos em todo o Brasil. A grande alegria. Quando o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA iniciou os estudos para fabricar o primeiro avião, contou com a colaboração de José Carlos de Barros Neiva, que apresentou ao núcleo de comando da instituição, o industrial francês Max Ost, profissional decisivo na execução do projeto do Embraer 110, Bandeirante. Criada a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, ela passou a fabricar aviões para o Ministério da Aeronáutica, e, com isso, em março de 1980, a então indústria aeronáutica Neiva foi assumida pela empresa, e dela tornou-se subsidiária na cidade de Botucatu. Ao longo de 30 anos de atividade, José Carlos de Barros Neiva realizou o sonho de muitos jovens, colocando talentosos pilotos nos céus do Brasil. Pelos relevantes serviços prestados à aeronáutica brasileira, foi eleito membro do Conselho Superior do Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica, e passou a ocupar a cadeira número 2, que tem como patrono Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Porém, a grande alegria aconteceu em 26 de março de 2004. Apesar de residir na tranquila Ilha Bela, ao ver, pela TV, a primeira mulher da FAB, tenente aviadora Juliana, a voar sozinha, pilotando um T-25 Universal, avião confeccionado por sua fábrica em Botucatu. Neiva sentiu o coração bater em ritmo acelerado. Com a emoção, teve a certeza de também ter contribuído para o progresso da aviação brasileira. Vejam a lista dos aviões fabricados pela Aeronáutica Neiva, em Botucatu. Planador, BN-1. Planador, Neiva B Monitor. Neiva, P-56 Paulistinha. Neiva, Regente. Embi 712, Tupi, avião fabricado sob licença da empresa Piper. Embi 810D, Senica 2, avião fabricado sob licença da Piper. Embi 820C, Navajo, avião fabricado sob licença da Piper. Embi 202, Ipanema. T-25, Universal, usado na instrução dos cadetes da Força Aérea Brasileira. Em 1980 tornou-se sua subsidiária integral. Em 2006, foi incorporada e denominada Embraer Aviação Agrícola. A unidade tem como foco fabricar e fornecer suporte, pós-venda, da linha de aviões agrícolas Ipanema. O avião agrícola Ipanema, movido a etanol, da Embraer chegou à marca de 1.500 unidades entregues, em maio de 2022. É uma honra receber o Ipanema número 1500, de uma empresa genuinamente nacional, como a Embraer, que desenvolve tecnologias para melhorar técnicas de produção da agricultura brasileira. A Embraer é uma companhia que demonstra seu compromisso com a agenda tecnológica, agrícola e ambiental do Brasil, com uma aeronave movida 100% a etanol, disse Carla de Freitas, proprietária da agropecuária Bela Vista, com sede em Vilhena, no estado de Rondônia. Além disso, ser uma mulher, recebendo a aeronave de uma pilota mulher, demonstra o valor e cuidado da empresa, com o tema da inclusão de gêneros, completa a empresária. A variante MB-203 do Ipanema foi o primeiro avião elétrico fabricado da empresa. O MB-203 é ainda uma opção de base para o desenvolvimento de uma aeronave híbrida elétrica, combinando motor de combustão interna e motor elétrico, para proporcionar maior autonomia e menor poluição e consumo. A propulsão híbrida elétrica também foi considerada no projeto do turbo-hélice de nova geração. Produz também componentes para as linhas Embraer 160, Embraer 190, Phenom 100 e Phenom 300, além de partes do Super Tucano, KC-390, Legac 450, Legac 500 e Legac 650. Sua planta industrial supera 90 mil metros quadrados, onde trabalham cerca de 1.800 funcionários. O Instituto Embraer apoia a educação no Brasil há mais de 20 anos, graças ao compromisso da Embraer, sua principal mantenedora, com a construção de um país mais justo e inclusivo. As iniciativas são conduzidas de forma alinhada ao poder público, parceiros e voluntários. Instituto Embraer.
além de manter 2 colégios de ensino médio, em período integral, para estudantes em São José dos Campos e Botucatu, no interior de São Paulo, e preservar o acervo histórico da indústria aeronáutica brasileira, o Instituto fortalece seu compromisso com a sociedade, por meio de programas como Ciência Diversa, Emergência Climática e Asas do Bem, que conectam organizações e voluntários a causas urgentes no mundo. Desde o início das atividades, mais de 5.000 pessoas já foram beneficiadas pelas ações de engajamento com a sociedade e mais de 4.700 estudantes já se formaram nos colégios, que são conhecidos pelos altos índices de aprovação, nas melhores universidades do país. O Instituto é regido por um estatuto social, que prevê transparência e responsabilidade em sua atuação, assim como regulamenta as atribuições de seus conselhos deliberativo, fiscal e diretoria executiva. Homenagem dos nomes relevantes. Por ter engrandecido e feito conhecer o nome de sua cidade, foi colocado em sua sepultura, no cemitério local, uma placa de aço inoxidável, contendo, gravado, seu nome, foto, datas de nascimento e falecimento, e um QR Code, que remete a uma página exclusiva do site Nomes Relevantes, contando toda esta biografia. Faça também uma homenagem a um parente ou amigo querido, contando a sua história através dos nomes relevantes. Atendemos todas as cidades do Brasil. Não deixe que seu parente ou amigo seja lembrado apenas pelo nome. Mostre, através da tecnologia do QR Code, toda a sua vida, engrandecendo assim sua família e a história de sua cidade. Saiba mais ligando para 14 996906163.